pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios, Estudos em Grego. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15, diz a palavra de Deus: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele levará meu nome para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. E sabemos que o mundo dos gentios, ali no primeiro século da era cristã, se falava em grego, no grego koiné, o grego comum. E por isso nós estamos aqui auxiliando os irmãos na leitura bíblica em classe da revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, a partir da leitura bíblica em classe de cada lição, que é ministrada na Escola Bíblica Dominical, geralmente aos domingos pela manhã, e ali a leitura bíblica em classe, nós estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego. Nós estamos utilizando a nova chave linguística do Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, para, através de cada versículo, buscar o seu significado na língua original em que foi escrita. A lição de hoje é a de número 14, do dia 31 de dezembro de 2023. Pois é, meus irmãos, é o último dia do ano e glórias a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus pelo ano de 2023, por todas as realizações que o Senhor tem feito na sua vida neste ano? Tem coisas ainda que você está pedindo para Deus? Pois bem, 2024 está inteiro pela frente, inclusive com um dia a mais. Será um ano bissexto, será um ano com 366 dias. Serão 366 oportunidades de você agradecer a Deus e 366 oportunidades de Deus te abençoar dia após dia. O Senhor, Ele está o tempo todo nos abençoando. Por isso que nós devemos ser gratos a Ele. Hoje, dia 31 de dezembro, muitas igrejas, muitos pastores, por ser um dia que haverá o culto da virada, que inicia por volta das 21, das 22 horas, infelizmente a Escola Bíblica Dominical sofre o prejuízo, não existe a Escola Dominical. Dá descanso para os professores, dá descanso para os alunos, e os irmãos se encontram no final do dia para que à meia-noite possam passar de um ano para outro de joelhos dobrados. Por isso que nós estamos aqui desejando um feliz ano novo para você, para sua família, que Deus te cubra das mais ricas bênçãos celestiais e temporais, terrenas, na sua vida, na vida dos seus queridos, dos seus entes, dos seus parentes, dos seus amigos, abençoando sua saúde, abençoando sua família, abençoando seu emprego, abençoando todas as áreas da sua vida. E que o Senhor Cristo, Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo sejam com vocês durante todos esses dias de 2024. Lição de número 14, de 31 de dezembro de 2023. Missões e a volta do Senhor Jesus. A palavra-chave para hoje é retorno. Você está esperando Jesus Cristo voltar ainda em 2023? Eu estou. Ele pode voltar ainda este ano. Até os dois braços, os dois ponteiros do relógio
se unirem para mudarem o ano, o Senhor, num abrir e piscar de olhos, pode descer até as nuvens, juntamente com os seus anjos, tocar o alarido de trombeta com voz de arcanjo, aqueles que já partiram para o Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, estarem juntos com Ele, e nós subirmos para estarmos com Jesus Cristo para sempre. Por enquanto nós estamos aqui com o seu Espírito, que é o Espírito Santo, aguardando o seu retorno. Porém, vamos viver como se Cristo viesse agora, e vamos planejar a nossa vida como se Cristo viesse daqui a 2000 anos. Façam planos, façam projetos, mas saiba que a resposta ela vem do Senhor. Muitos são os planos do homem, mas a resposta vem de Deus. Qual é a sua expectativa para o próximo ano, se Cristo não vier? Porque estamos aqui aguardando a volta de Jesus, mas precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar da nossa vida, daqueles que estão sob a nossa guarda, nossos filhos, nossa família, mas sempre pensando nas coisas que são de cima, a volta do Senhor Jesus. E para terminar esse ano, nada melhor do que irmos para o primeiro evangelho do Novo Testamento. É um retorno ao primeiro livro do Kainé Diatheke, no começo daquilo que estamos estudando, que é o grego. Embora toda a aula eu tenha falado para os irmãos que eu creio, particularmente, de acordo com os pais da igreja, que Mateus foi escrito primeiramente em hebraico. E como é o mais judaizante, como Mateus era um judeu, como era um dos 12 apóstolos, ele escreveu para dizer: tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento cumpre-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os pais da igreja, Papias, este pai apostólico, que foi discípulo do apóstolo João, ou do presbítero João, identificou este evangelho como de Mateus, apóstolo do Senhor. E veja aqui, Torat e Yehoshua, segundo o evangelho hebraico de Mateus. Torat é a palavra, é a instrução, é a Torá, é o ensinamento de Yehoshua, de Jesus, segundo o evangelho de Mateus. Eusébio de Cesareia, no livro História da Igreja, certeza que isso ia acontecer. Eusébio de Cesareia, no livro História da Igreja ou História Eclesiástica, cita alguns pais da igreja, como Papias, que foi um pai apostólico, discípulo do apóstolo João ou do presbítero João.
que identificou este evangelho como de Mateus, apóstolo do Senhor. Em suas palavras, ele diz: Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico, e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Também no livro História da Igreja, Ireneu, o bispo de Lyon, na França, declarou o seguinte a respeito deste evangelho e seu autor: Mateus, de fato, produziu seu evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles. Ireneu de Lyon, História Eclesiástica de Eusébio. Eusébio também fala de Orígenes, que declara a autoria deste evangelho a Mateus, conferindo-lhe natureza autoritária. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a Igreja de Deus em todo o mundo. O primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico, Orígenes, de acordo com Eusébio. E o próprio Eusébio fala, o bispo, que é o bispo de Cesareia, Eusébio de Cesareia, autor desse livro, História Eclesiástica, que herdou a formação teológica de Orígenes, aceita o testemunho antigo e aprova a autoria de Mateus neste evangelho. De todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que nos deixaram comentários escritos, e mesmo eles foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir também às outras nações, colocou-o por escrito em sua língua natal, e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade de sua presença entre eles. Então ele supriu essa necessidade do fim do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, conforme todas as profecias e promessas que estavam escritas lá no livro veterotestamentário. E para mim, que vos fala, eu tenho um apreço especial em dizer que Mateus foi escrito em hebraico, porque foi minha tese do doutorado em teologia pelo Instituto de Teologia Logos. Meu trabalho, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, sob a ótica do Antigo Testamento. Então são 446 páginas que cito todas as palavras de Jesus dentro do Evangelho de Mateus, e cada palavra eu faço uma relação com um versículo do Antigo Testamento, mostrando que Jesus Cristo não trouxe nada de novo no conteúdo, mas trouxe na aplicação. Jeremias 31:33 fala que essa lei que está em tábuas de pedra, escreverei nas tábuas de seu coração, e com o meu povo eu farei uma nova aliança. Jeremias 31:33. E aí que Jesus ele vem nesse contexto da esperança do Messias, a esperança de alguém que viesse resgatar o povo judeu, embora eles estivessem pensando apenas politicamente, como Moisés resgatou o povo hebreu da escravidão do Egito. O povo judeu queria um libertador que o libertasse do jugo romano, mas Jesus ele veio para nos libertar de um jugo maior ainda, que é o jugo do pecado. E ele fez isso através do seu corpo e do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, gosto de dizer que Mateus foi escrito originalmente em hebraico, respeitando a opinião dos pais da igreja, daqueles que estiveram mais próximos de Cristo e dos apóstolos, embora saibamos que o nosso livro, Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, ele vai pegar sim de Mateus e vai até Apocalipse. Ele vai abordar os 27 livros ou cartas que estão aqui dentro da Bíblia grega do Novo Testamento. Por isso, gosto de dizer que de Gênesis a Mateus foi escrito em hebraico, de Marcos a Apocalipse foi escrito em grego, de Gênesis a
Malaquias foi traduzido pela Septuaginta e Mateus pelo próprio Mateus, porque depois a Bíblia não conta, mas um momento após a finalização da igreja, da escrita do livro de Apocalipse, fala-se agora, não pela Bíblia, mas extra-bíblico, que os apóstolos eles foram para várias regiões, pregando a palavra, mortos. O único que não foi assassinado foi o apóstolo João, que escreveu provavelmente o Evangelho, as 3 cartas do livro de Apocalipse, mas todos eles escrevendo aí no grego. Nossa leitura, então, está no livro de Mateus 24, conhecido como Sermão Profético, versículo 3. E a edição que nós estamos estudando, aquela que foi traduzida diretamente do grego e do hebraico, e tem uma versão muito próxima a ela, que é a versão inglesa, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E de acordo com a chave, katemenon vem de katemai, assentar-se para ensinar, correspondia à praxe naquele tempo. E até hoje no ensinamento judaico, o mestre, o rabi, ele vai sentar-se e os talmidim, os alunos, vão ficar em pé para ouvir ali a sua explicação, demonstrando atenção àquilo que está sendo explanado. Então Jesus, ele senta-se para ensinar. Helaia, oliveira, o oliva. To horos ton helaion, o monte das oliveiras, serra ao norte e leste de Jerusalém, que dista, conforme diz Atos capítulo 1 quilômetro, que era a distância permitida para o judeu caminhar no Shabá, para caminhar no sábado. O judeu não podia fazer coisa alguma no sábado, nem caminhar. A única distância permitida para ele caminhar era de 1 quilômetro, que era de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. Kat idian, kat helton é para si, vem da palavra idios. Para nós, idiota é uma ofensa, é um xingamento. Mas lá na Grécia Antiga, lá em Aristóteles, idiotes é aquele que não se envolvia com a política, com a politique. É porque a política pensa no conjunto, pensa na coletividade. E aquele que não pensa no outro, pensa apenas em si mesmo, é o idiote. Daí que vem a palavra idiosincrasia, que são as qualidades de um sujeito. Idios é para si, helton é para si. Então, quando o Jesus estava sozinho, a sós, com os seus discípulos, viu que eles diziam, legontes, diziam. O que é que os discípulos disseram para Jesus? Reipe. Dize é o imperativo de lego. Kyrió, Senhor, reipe, dize-nos. Poté, quando, restai, acontecerá, sós, teu ou tua, parousia. Quando acontecerá a sua presença, a sua chegada, a sua vinda? Um termo técnico extra-bíblico, helenístico, é para a visita oficial do imperador ou outro alto mandatário a uma cidade da província, assim como para a epifania de um Deus. No Novo Testamento, a parousia é uma terminologia técnica para a segunda vinda de Cristo. Então, os discípulos, eles estavam perguntando quando será a sua vinda. Katemenon de hautu repito, horus ton elaion,
eles estavam sentados sobre o Monte das Oliveiras, proshelton, aproximaram-se, hoi matetai, os discípulos, cat idion, para si, conversando entre si, legontes, disseram, rei pé remim, dize para nós, pote, tauta, restai, kai tito, semeion, tes, ses, parusias, kai sinteleias, tu, raionos. Então aqui, pote, quando, restai, acontecer, sus, teu, parusia, a sua vinda. Quando acontecerá a sua vinda? Não somente eles estavam perguntando sobre a vinda de Jesus, mas também a sinteleia. Quando acontecerá o fim? Quando acontecerá a consumação? Tito, semeion, que vem de semiótica, semáforo, sinal. Qual sinal? Tes, ses. Qual é o sinal de tua parusias? Chegada, kai sinteleias, e a consumação, tu raionos, e a consumação dos séculos. Qual é o sinal, prenúncio, semeion, de tua chegada, teu retorno e do fim da presente era mundial, do fim do mundo, ou que sinal? Oi, Aline. Eu preciso que você vá buscar um remédio para sua avó. Desse endereço que eu acabei de mandar no outro artigo. Tá bom, eu vou. Você pode ir agora? Daqui 1 hora. Ela tá na casa dela até às 18 horas porque ela vai na igreja. Tá bom. Porque antes das 18. Eu vou sim. Posso. Eu fiz uma fila aqui pra sua avó. Tá. Tá bom? Só você falar pra ela que você é o neto da senhora que você falou pra mim. E você usou o carro hoje, não abasteceu? Não, não vai abastecer. Eu já tinha abastecido ontem. Não basta aí. Vai já pra você não pegar trânsito na hora de ir embora, tá bom? Tá. Vai que é remédio pra sua avó, sua mãe falou que eles pagam super caro lá. Tá bom? Tá bom então. Tchau. Tchau. Tá, mãe. De tua chegada a teu retorno e do fim da presente era mundial, do fim do mundo, o que sinal anunciará o teu retorno e o fim do mundo. Os discípulos, pelo visto, associavam a destruição do templo, o sinal que a prenuncia, com a parusia e o fim do mundo. Porque Jesus ele havia falado no versículo 2: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos perguntaram: se o templo, que é o local onde nós fazemos adoração, vai ser destruído, qual será, quando acontecerá a tua vinda, e qual será o sinal que vai mostrar a consumação dos séculos, o fim dos tempos? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24:4. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Apocríteis é responder. Então, Jesus apocríteis. Jesus respondeu: Blepete, vem de blepo, ver, perceber. Também intelectualmente observar, precaver-se, prevenir-se. Me, que é não,
hiname, para que não. Blepetemetis, cuidado para que ninguém faça o quê? Planece, vem de planao, levar pelo caminho errado, desencaminhar. Daí que vem a palavra planeta, que vaga pelo céu, que anda errante pelo céu. Ainda naquela época não tinha noção de órbita. Então, cuidado para que ninguém vos leve pelo caminho errado. Cuidado, dai atenção para que ninguém vos desencaminhe. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Mateus 24, 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eleusontai, vem de erhomai, vir, ir. Repito, ronomatimu, fazendo menção do meu nome. Muitos virão fazendo menção do meu nome, ronoma, em meu nome, isto é, com minha autoridade, dizendo, rego remi Christos, eu sou Cristo, legontes, afirmando que é o Cristo, fazendo o quê? Planessusim, como vimos, plenal, enganando, levando pelo caminho errado, desencaminhando. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ao longo da história, nós tivemos vários movimentos messiânicos, inclusive aqui no Brasil. Um deles, a Guerra de Canudos, do famoso Antônio Conselheiro, homem que vestia ali uma túnica, usava um cajado e deixou seu cabelo e sua barba crescerem. Tinha ali um messianismo, tinha ali uma vontade mais espiritual, só que ao mesmo tempo política de libertação. Porém, tudo isso acabou perecendo. Como diz Atos capítulo 4, o sábio Gamaliel, falando em nosso tempo, se levantou Teudas, se levantou tantos outros, e por si só, esta obra pereceu. Então, que se for uma obra do homem, ela vai perecer sozinha. Se for uma obra de Deus, cuidado para que nós não estejamos lutando contra Deus. Então, não vamos falar dos movimentos messiânicos atuais. Cabe a cada um aí a fazer a sua reflexão, ver pela mídia, pelo jornal, pela televisão, que muitos estão se autodenominando o Cristo. Até mesmo na semana passada bateu 3 pessoas aqui na porta de casa dizendo que a minha igreja estava errada, porque ali não se lavava os pés antes de tomar a ceia, porque João 13 fala que Jesus lavou os pés e deu isso como mandamento. Daí eu dei meu número de WhatsApp para a pessoa, ela começou a falar algumas coisas, eu falei que eu quero saber quem é o fundador dessa placa que vocês estão aí defendendo, dizendo que as outras estão erradas. E conversando pelo telefone com a pessoa, pedi a data de fundação, pedi o fundador e descobri que esse movimento que eles estão batendo aí de porta em porta, pregando na rua, é nada mais e nada menos que uma heresia, que uma seita, o qual eles chamam o próprio fundador coreano de Senhor e de Cristo, e ainda acreditam no Deus Pai e na Deusa Mãe. Eu coloquei ali no WhatsApp, o sangue do Senhor Jesus tem poder, e a pessoa não mais entrou em contato comigo. A partir de algo que quer provocar em nós uma reflexão de que estamos fazendo errado, e meu Deus do céu, preciso procurar o caminho certo, a igreja certa, vai para lá, e é uma tremenda heresia, uma tremenda idolatria. Cuidado, irmãos. Isso é só um exemplo. Tem muita gente aí utilizando a palavra de Deus, falando que você está errado, querendo arrebanhar você para dizer que a igreja dela está certa e vai levar você para o inferno. Cuidado. Cristo só tem um, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Não existe outro. Deus, somente um. Não existe essa história de Deus Pai e de Deus a Mãe. Vamos permanecer firmes e fiéis.
Vamos buscar a presença de Deus, estar atentos para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Melesete vem de melo, que aqui é o infinitivo futuro reforçado com a forma de meli. Tom melon é o futuro. Reis tomelo, para o futuro. Jesus está mostrando que no futuro, akuein, vamos ouvir. Polemos, falar de guerra, vamos ouvir sobre guerras. E o que está acontecendo hoje com o Hamas pela Palestina e Israel? O que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia? O próprio presidente da Argentina já veio falar mal do presidente do Brasil e depois enviou um diplomata para tentar fazer aliança. Não que estejamos de acordo ou contra esse ou aquele governo, mas os ânimos estão aflorados. E estamos ouvindo falar de guerra. Hakó é ouvir, audição. O que se ouviu? Notícia, rumor. E aí que vem Hakoai polemon, que vem de polêmica, de guerra, de embate, de discussão. Rumores de guerra. Melesete akuei polemos kai hakuas polemon. Ouvireis a respeito de guerras e rumores de guerras, deve ser, ouvireis falar de guerras e ouvireis falar de ameaças de guerras, ou ainda ouvireis o estrondo de guerras na proximidade e relatos de guerras em lugares distantes. Hórate, imperativo de horal, veja, enxergue. Troeste, mas não fiquem assustados. É o imperativo de troeomai. Metroeste, não se assuste. Ficar assustado, deixar-se levar ao pânico. Jesus Cristo fala, hórate me troiste. Cuidado, atenção, não vos deixe vos assustar com tudo isso. Dei, aqui referindo-se à determinação divina, genestai, vem de ginomai, que é um predicativo do acusativo e do indicativo, dependente de dei, acontecer. Então, dei genestai. Isso vai acontecer por determinação divina. Isso já está determinado que aconteça. Onde? Rupó. Ainda não. Deigar genestai halo poestin totelos. Pois é necessário que aconteça, que venha a ser assim, mas isso ainda não é o fim. Rupó. Ainda não. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Enchentes, calamidades, tanques de guerra, assassinatos dentro de casas, nas ruas, em apartamentos, estupros, assédios, tantas coisas aí acontecendo. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim. 24:7 de Mateus. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Egertesetai, vem de regueiro, levantar-se. Repitina, levantar-se-ão contra alguém. Retenos repietinos, cai basileia repi basileian. Um povo contra o outro e um reino contra o outro. Ou mais ainda idiomático, trazendo para nós um estado soberano, um país contra outro país. Ressontai, é o futuro de reimi, ser está. Cai ressontai, e haverá. Limos, limo ou lime, fome.
loimos, peste. Por isso que umas traduções falam haverá fome e outras haverá peste. É praticamente o mesmo significado, um depende do outro. Não há mais abastecimento de comida, não há mais transporte levando comida de um lugar para outro, há mercados fechados, não há emprego, não há dinheiro por falta do emprego para comprar um alimento, um mantimento. E aí vem a peste, e aí vem a fome, como aconteceu agora com a Covid-19. Limos fome, loimos peste, ou epidemias, é o que está acontecendo. Seismos, o abalo sísmico, que é o terremoto. Nunca havia um terremoto de grande magnitude no Brasil, como está acontecendo agora nos últimos tempos. Onde? Catatopos, em diversas regiões. Topos é região ou lugar. Ou, ora nesta, ora naquela região, significando em muitos lugares. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 8. Tudo isso será o início das dores. Rodim, ou rodinos, ou rodine. O clássico é rodis, dor de parto, a dor. A expressão designa aqui uma espécie de terminologia técnica, as dores do Messias. Isto é, o período de grave penúria e sofrimento que precederá a parousia, a era messiânica, o advento da volta de Cristo. Panta de tauta harke odinoche. Todavia, isso tudo é só o começo das dores. Ou mais claramente, todavia, isso tudo é só o começo. É como o início das dores de parto para a chegada do tão esperado bebê, no nosso caso aqui, esperado nascimento de Jesus Cristo. Estamos ainda na semana do recesso de Natal. Então, que esse parto, que esse sofrimento, que essa penúria, que muitos aí sem Cristo estão vivendo, que Jesus Cristo venha nascer na sua vida, ter esse parto e que você tenha uma vida de alegria, porque a própria palavra de Deus fala que a mulher, quando ela está em dores de parto, é sofrimento. Mas ela se esquece dessas dores quando dá a luz, e aí é só alegria. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tote, então, aqui no sentido de depois disso. Parado de susi, é o futuro de didomi. Parado sus em rimas, reis, tlipsis, rin, kai, apoctenus em rimas, ri. No sentido impessoal, vos entregarão a grande penúria e vos matarão. Vos lançarão em grande penúria e vos matarão. Apoctenusim, vem de kteino, matar. Receste, vós estareis, é o futuro de Emi, vós estareis, ou vós sereis. Missumenoi, daí que vem a misoginia, o misógino, aquele que não gosta de estar com outra pessoa, rejeita outra pessoa. Misantropo, né? No caso, misantropia é mais o afastamento de homens ou da humanidade, e a misoginia, mais a aversão às mulheres. E o missomenoi é a rejeição. Vós sereis rejeitados por causa do nome de Jesus Cristo, levados às arenas, queimados, torturados, mortos, como foi Estevão e como é até hoje. É só assistir aí o canal Portas Abertas, que fala da janela 10x40, Somália, Colômbia, Nicarágua e tantos outros países que não aceitam o evangelho, matando os cristãos
aqueles que querem levar as boas novas de salvação. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10. Naquele tempo, ou no futuro, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Scandalistesontai. No futuro, passado, scandalizo, vem de scandalon, armadilha, escândalo, algo chocante. Com acusativo, levar alguém a escandalizar-se, levar alguém a pecar. O passado aqui, ser, o passivo, aqui passivo. Ser seduzido ao pecado, apostatar, decair da fé. Muitos, mas isso não poderia acontecer, será que Deus existe? Muitos aí desviarão da fé e preferirão o mundo de pecado. Já que Deus não existe, já que não temos nenhuma salvação, vamos aproveitar essa vida, esse mundo de pecado. Isso é uma apostasia, porque está rejeitando deliberadamente a fé que nos foi posta, que nos foi ensinada. Misessu, sim, rejeitando de Misel, e até mesmo sendo odiados. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e rejeitarão ou odiarão uns aos outros. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Pseudoprofetas, falso profeta, já falamos sobre eles lá no versículo 5. Egertesontai, aparecerão, entrarão em cena. Planessussim, levarão pelo caminho errado, desencaminharão, enganarão. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Dia to, acusativo com indicativo, por causativo também. Por quê? Por causa disso. Pletintenai, vem de plentino, multiplicar. Multiplicar-se, no reflexivo, no passivo. Crescer, aumentar em número. Então, vai aumentando, vai multiplicando, vai crescendo. O que? A anomia. A é o não, nomia é a lei. A falta da lei, a impunidade, é o que temos acompanhado todos os dias. O aumento da impunidade, da anomia, do ato contrário à lei. Nós vimos recentemente matar um turista na praia Facada. Um era menor, o outro era réu primário. Foram soltos e estão respondendo em liberdade lá na audiência de custódia. Nós vemos um senhor de 70 anos matando ali um pitbull, um animal, e ele foi preso. Não que ele tenha não cometido um crime, mas veja que um animal está tendo mais valor que uma vida humana. Então nós estamos aí, foi banalizado. Hannah Arendt já falava no século passado da banalização do mal. A pessoa ela comete um crime e não paga por isso. Mas a lei de Deus ela é fiel, ela é justa. Estou fazendo direito. Daqui a 2 anos, se Deus quiser, eu me formo advogado. Eu preciso ler a lei, o vademecum, todos os dias. Mas o que nós vemos é essa sensação de impunidade. E precisamos lutar, não com as próprias mãos, mas exigir do Estado, que é o ius puniendi, que é o que tem o direito de punir, para que se faça a justiça.
mas nós não vamos esperar do Estado. Porque o Salmo 121 fala: ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Dia to pletine tainen anomion, porque a anomia, o menosprezo da lei de Deus, ou o mal, aumentou e tomou conta. Psigesetai vem de psitema, frio, esfriar. Eu ainda desconfio que essa palavra psiche se refere à alma, que ela saiu da questão da pistes, do crer, da fé, do acreditar, e ela foi simplesmente internalizada. Ela está na alma já da pessoa. Re, hagapeton, polo. O amor de muitos se esfriará. Tudo no melon, tudo no futuro. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como uma semente em terra seca. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como foi a tua fé em 2023? Você foi fiel até hoje? O fim desse ano? Você quer continuar servindo a Deus no próximo ano? Sendo fiel até o fim da tua vida ou até o fim escatológico? Ripomeinas vem de ripomen, permanecer, resistir, suportar, ser firme ou permanecer firme. Até onde? Reistelos, até o fim. Isto é, até o fim da vida, reistelos zos, ou escatologicamente até o fim dos tempos, reistelos raionos, até o fim. Não se sabe qual fim, mas é até o fim. Daniel 12:13 fala: tu, porém, vai até o fim, e encontrará descanso para os vossos dias. Ou seja, sentido, razão, para tudo aquilo que você viveu, suportou, aguentou. Lá no fim você vai ter o descanso de tudo isso. Sothesetai, sozo, vem de soter, salvar. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o trono de glória. Esperando que nós cheguemos até o trono de glória de Deus para nos prostrar, pipto, e adorar, proskineo, prostronotuteo, diante do trono de Deus. 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí sim, e então, e depois disso, virá o fim. Querir tesetai, vem de querisso, ele proclamou. Esse evangelho será pregado, será proclamado, será anunciado. Querisso. Tutoto evangelion tes basileias. Esta boa nova, este evangelho do reino de Deus será pregado, será proclamado. Querir tesetai. Oikumene. Vem de oikeo, morar, residir. Mas o ge, que é a terra habitada, essa boa nova do reino de Deus será proclamada para todos os moradores da terra, para todos aqueles que habitam neste mundo, para toda a humanidade. Para quê? Martiriam, no sentido de testemunho, de prova, como uma ação, uma circunstância ou coisa, ou declaração testemunhal. Ex martiriam passim tois et nessim, para testemunho a todos os povos. Martíria, eis para, martiriam, testemunho, passim, todos, e etnessim, vem de etnos, nações,
povos, para testemunho a todos os povos, para que todos os povos a ouçam. E aí, com o advento da comunicação, seja pelo rádio, pela televisão, pela internet e por outros canais de comunicação, todo mundo está conhecendo a Cristo, está sabendo quem é Jesus, que Ele salva. Então, no direito, acolhe-se a prova testemunhal. E aqui também ninguém poderá se apresentar diante de Deus e falar: eu não ouvi a sua mensagem, eu não fiquei sabendo. Não existe a presunção de ignorância. A lei, ela foi publicada, ela está vigente, que é a Bíblia. Essa é a nossa lei, essa é a nossa nomos, e ela está sendo pregada para toda a humanidade, para todos os povos. E por isso, e depois disso, virá o fim. Muitos falam que a igreja será retirada antes da terra, porque quando a igreja for retirada na parousia, no arrebatamento, ainda não será o fim. Ainda teremos 7 anos de tribulação, de grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação, onde o anticristo reinará. E aí Jesus virá e reinará por 1000 anos. Depois soltará Satanás para que ele ainda engane a muitos, e nessa descida dele, ele já vai jogar o anticristo, já vai jogar o falso profeta no lago de fogo, encarcerará Satanás, que será solto por um tempo, depois dos 1000 anos, e aí sim, desaparecerão os céus, desaparecerão a terra, o mar já não existirá mais, o trono branco virá, todos serão julgados, e aí nós habitaremos numa nova cidade, numa nova terra, no novo céus, na nova Jerusalém, que do alto descerá. Amém? Então, não é o fim. A parousia ainda não é o fim. Por isso que o arrebatamento pode ser antes, pode ser a qualquer momento. E os sinais já estão indicando que já está acontecendo, que já vai acontecer. Então, igreja, te prepare para encontrares com o Senhor teu Deus. Tote, aqui só então. Exei, vem de ekho. Então terá chegado. Então estará aí. Então virá telos. O fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? As nossas referências foram a Bíblia Online, nova versão internacional, a revista de Wagner Gabi, do pastor Wagner Gabi, de Curitiba, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, da CPAD 2023, 4º trimestre. Encerramos assim essa revista. A próxima será o corpo de Cristo, e a primeira lição será a origem da igreja. E aí, meus queridos, cumprimos o nosso dever no ano de 2023. E também a referência bibliográfica, a nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse, de Halbeck e Sibental. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda um Réveillon, uma passagem de ano maravilhoso, que esteja com vocês nesses 366 dias de 2024, e se Jesus vier, que você esteja preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. Eu quero deixar aqui um hino da harpa cristã que fala do ano novo. E assim eu me despeço. Eu feliz 2024. É meia-noite, o ano já fenece, nós elevamos os olhos aos céus, todos orando para que comece
vozes juntas levantamos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilamos pelo raiar de mais um ano bom. Senhor, pedimos nós ardentemente, ouve por teu infinito amor. Salva da nossa pátria toda a gente, pra tua honra e pra teu louvor. As nossas vozes juntas levantamos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilamos pelo raiar de mais um ano bom. As nossas almas torna impolutas, não nos deixando